Daniel Souza, tivemos dados sobre a natalidade brasileira e gerou preocupação, né? Quando você olha para a natalidade brasileira, não é uma particularidade do Brasil, vários países têm passado por fenômenos parecidos, mas como é que você tem visto, Daniel, esse momento aí da natalidade brasileira e, em maior escala, mundial também? Pois é, Tanguy, nós tivemos a divulgação por parte do IBGE dos dados referentes aos nascimentos em 2023, dados do registro civil, que foram divulgados nessa sexta-feira, mostram que foram registrados no Brasil em 2023 2.518.039 nascimentos, um recuo de 0,8% em relação a 2022 e o quinto ano seguido de recuo. É o menor número de nascimentos desde 1976, quando nós tínhamos tido ali 4,468 milhões de nascimentos. E claro que o IBGE destaca que os dados da década de 70 podem estar subestimados devido à maior subnotificação de nascimentos naquela época. E claro, quando a gente olha para isso, nós observamos que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento, o Brasil está passando por um processo de encurtamento do bônus demográfico. O bônus demográfico é aquele período onde um país passa a ter a maior parte da sua população em idade economicamente ativa e, consequentemente, isso traz oportunidades de crescimento acelerado. O Brasil está envelhecendo mais rápido do que o previsto. Eu lembro, inclusive, quando nós tivemos há pouco tempo o IBGE redimensionando a população brasileira, justamente porque o número de nascimentos que havia sido estimado de forma errada, porque havia sido projetado um número de nascimentos maior do que aquele que efetivamente aconteceu. Por que isso é uma discussão importante? Aliás, não é uma discussão apenas no Brasil. Uma das variáveis macroeconômicas de crescimento de longo prazo é justamente o tamanho da população. Conforme você tem um encolhimento populacional, e o Brasil já projeta um encolhimento populacional para um futuro não muito distante, as suas oportunidades de crescimento elas se restringem. Existem duas variáveis principais quando a gente olha para o crescimento de longo prazo, é a questão da população e também a questão da produtividade. Se a sua população ela começa a encolher, você coloca todas as suas fichas na questão da produtividade. A produtividade se torna absolutamente fundamental para que você continue tendo crescimento. E aí que mora o problema. O Brasil não tem tido um crescimento significativo da produtividade nos últimos 40 anos. Fazendo um paralelo, então, com outros países que passam por um fenômeno parecido, Daniel, como é o caso da Europa, né? A Europa também vem passando por um processo de achatamento, né? Cada vez mais difícil ter taxas de natalidade elevadas, mas a gente está falando sobre países que tiveram um aumento bastante expressivo da produtividade por meio de educação, de tecnologia. Me parece que, nesse sentido, o Brasil está realmente numa situação muito complicada, né? Então, a gente já fez essa análise várias vezes, que a Ásia, né, os países asiáticos, quando a gente fala sobre principalmente a Índia, tem muito espaço para crescer. A África tem, ainda mais espaço para crescer. A Europa já não vai crescer mais tanto, mas de qualquer maneira já é uma economia grande. Só que o Brasil ele é como se ele tivesse ficado no meio do caminho, né? Não vai mais crescer por conta da população e a produtividade também não parece que o Brasil esteja dando grande espaço em direção a uma melhora desse índice. O Brasil ficaria, nesse sentido, preso na renda média, né? Não conseguiria alcançar níveis de renda mais altos, isso é um risco que o Brasil apresenta. A Europa, como você muito bem colocou, experimenta esse processo de envelhecimento e, em alguns países, encolhimento populacional, que acabou sendo até revertido pelo processo migratório, mas a Europa já é rica, né? Então você acaba tendo ali uma situação onde você não tem uma ânsia, uma urgência, uma fome de crescimento muito voraz, porque uma parte muito expressiva da sua população já alcançou um patamar de vida bastante confortável do ponto de vista material. O Brasil não tem isso, o Brasil ainda precisaria crescer muito, ainda tem muita gente para ser retirada da pobreza no Brasil. O Brasil ainda tem uma renda que não é lá essas coisas, a gente está falando aí de uma renda per capita na casa de 10 mil dólares,
está longe de ser uma renda per capita espetacular. Você pega o PIB brasileiro, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas o PIB brasileiro é imenso, 2 trilhões de dólares. É verdade, mas quando você divide esses 2 trilhões de dólares por 200 milhões de habitantes, dá um PIB per capita que não é grande coisa, né? O Brasil precisaria, idealmente, estar se preparando para essa virada de chave e deveria estar se preparando através justamente de investimentos que aumentassem a produtividade relacionados à educação e inovação. Agora, a gente pensa muito, Daniel, quando a gente fala sobre esse cenário, eu queria tentar tangibilizar isso. Beleza, a gente já consegue entender que o crescimento econômico brasileiro não vai ter muito espaço para ser grande, para ser espetacular. O Brasil dificilmente vai voltar àqueles períodos de crescimento econômico de 8%, 9%, 7%, 6% que seja. Vai ser muito complicado. Agora, e lá na frente? O que a gente pode esperar para daqui a, sei lá, 20 anos, quando já tiver cristalizado? A economia brasileira ela pode passar por uma fase na qual ela basicamente passa por uma fase de estagnação. A economia brasileira pode decrescer. O que a gente pode imaginar para o Brasil olhando para a experiência de outros países que já passaram por um cenário parecido? Depende totalmente do que vai acontecer com a produtividade. Quer dizer, se você tiver uma produtividade crescendo muito lentamente, você vai crescer muito lentamente. Se a produtividade estiver estagnada e a população estiver encolhendo, o seu PIB pode encolher. Você pode ter ali um encolhimento da sua economia em função desse brutal envelhecimento. Você se prepara para um cenário como esse ao longo de anos, e é muito preocupante você observar que não há nenhum tipo de debate mais sério no Brasil. E nesse governo, nos governos anteriores, o Brasil não fala sobre produtividade, o Brasil não fala sobre questões relacionadas à educação, à eficácia da educação, porque o Brasil conseguiu massificar a educação básica, colocou muita criança na escola, principalmente na década de 90, mas o estágio posterior seria qualificar a educação brasileira, melhorar a qualidade da educação brasileira, e isso não está acontecendo. Os índices de medição da qualidade da educação no Brasil não mostram aí um processo evolutivo muito substantivo, e além da questão da inovação, que o Brasil continua realmente sendo muito dependente da importação de tecnologia e não tem uma capacidade inovadora, a não ser em alguns celeiros de excelência excepcionais que o Brasil apresenta em algumas áreas. Isso é bem preocupante. Então, é claro que isso não é um problema apenas do Brasil, é claro que é absolutamente racional, a gente consegue entender por que as pessoas estão tendo menos filhos no Brasil. Puxa, é muito mais hostil você ter um filho hoje do que era há 30, 40, 50 anos. Era muito mais fácil, era muito mais barato, e o ponto é que, do ponto de vista coletivo, você acaba tendo consequências que não são boas para a dinâmica econômica, e aqui a gente está falando de longo prazo, né? A gente está falando de algo que deve acontecer daqui a uns 20 anos. Agora, mais uma vez, eu vou tentar extrapolar, tá, Daniel? Jogar para o futuro. Para o Brasil conseguir fazer com que a produtividade ela aumente, não é fazer um investimento hoje para dar resultado daqui a 2, 3, 5 anos. Não, Você não faz o mesmo. investimento hoje e provavelmente, assim, na verdade, Uma certamente, geração. quem tiver. É uma geração. É isso. Esses investimentos deveriam ser aonde? Eu entendo que educação, mas educação como? Não é apenas abrir mais escolas, né? A gente está falando sobre uma questão de qualificação, a gente está falando sobre agora digitalização. O que são as variáveis que você enxerga nesse momento, Daniel, que seriam capazes de, no futuro, daqui a uma geração, garantir esse aumento da produtividade? Olha, Tanque, quando você observa casos bem-sucedidos de massificação da educação, você começa pelo básico. O que eu quero dizer com isso? Você precisa que a escola tenha saneamento básico. Você precisa que a escola tenha professor, você precisa que a escola tenha carteira, que os estudantes tenham lápis e caderno. Então, eu acho muito preocupante quando você avança na direção, vamos comprar kits de robótica. A escola brasileira não precisa disso. A escola brasileira precisa que o básico seja cumprido. Você precisa ter um bom professor, você precisa ter uma estrutura básica na escola, as crianças precisam ter um banheiro, as crianças precisam ter uma merenda, ou as crianças precisam ter ali o seu material escolar, os seus livros. Se você fizer isso, se você fizer o básico, você já vai ter um salto qualitativo na educação brasileira muito significativo. E claro, o foco deveria ser fundamentalmente a educação
básica. A gente fala sobre isso no Petit Jornal com alguma frequência. A educação básica é que precisa ser resolvida prioritariamente para que você tenha ali o aumento no número de estudantes que vão chegar ao ensino médio e depois podem chegar ao ensino superior. O Brasil muitas vezes inverte o racional e fica muito preocupado com o ensino superior sem resolver a educação básica primeiro, e a educação básica ela deveria ser equacionada. Então, sendo bem realista, o que é que precisa? O básico. Só o básico. Se você fizer o básico, que não é tão caro, que pode ser bem feito, que pode ser bem estruturado, você já teria um salto na qualidade educacional brasileira muito significativo.